E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta sexta-feira o Brasil venceu a Venezuela por 1-0 no Morumbi, pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, e assumiu a liderança isolada da competição. Né? Resultado importante, no final das contas, apesar ali do futebol bem ruim. E quem viu o jogo, aí se sentiu uma das duas sensações possíveis. Ou sentiu muito sono, porque foi um jogo realmente sonolento, ou sentiu muita irritação, porque foi um jogo irritante. Né? Um jogo irritante por ser um jogo bastante chato, angustiante ali, quem queria ver algum futebol, não tô nem querendo dizer se tá torcendo pro Brasil, pra Venezuela, mas quem queria ver algum futebol não conseguia ver algum bom futebol, porque o jogo não andava. Não andava porque o Brasil não conseguia jogar, porque a Venezuela não estava muito afim de jogar, a Venezuela quando podia fazia uma cerinha, depois no final do jogo o Brasil que faz uma cerinha, e o árbitro também parava o jogo toda hora para ficar consultando o VAR. Quer dizer, o VAR ficava parando o árbitro, falando toda hora que estava verificando um lance. O jogo não andava. No final das contas, o Brasil venceu por 1-0. Né? E algumas coisas que chamaram a atenção nesse jogo e que não podem ser ignoradas. Tá bom, o Brasil ganhou, beleza, vai jogar contra o Uruguai agora. É bem possível que até pratique um futebol melhor. Não quer dizer que vai ter um resultado melhor, mas vai enfrentar um adversário muito mais forte, então que vai jogar e talvez deixe um pouco o Brasil jogar. Talvez o Brasil entre mais ligado no jogo também, porque é um adversário mais forte, um jogo mais difícil. Então, de repente, o jogo até desenrola um jogo mais agradável, tecnicamente falando, mesmo que eventualmente o Uruguai ganhe ou o jogo empate. Mas algumas coisas chamaram a atenção na seleção brasileira. E eu não acho que a gente deve ficar buscando muitas desculpas ali para ficar aliviando um pouco. Acho que é o caso de olhar bem o que aconteceu e estudar e tentar evitar com que isso se repita. Tá? Muita gente falou que... Eu vi no Twitter até, eu tuitei algumas coisas durante o jogo e depois do jogo, e muita gente tinha essa reação imediata, falando que o Brasil estava assim porque sem o Neymar o Brasil não conseguia ter um diferencial em campo. Eu não compro essa ideia, não. Tá? Eu não compro. Eu não compro porque, assim, bom, primeiro que o Brasil ganhou a Copa América sem o Neymar. Não foi uma Copa América brilhante, foi uma Copa América em que, inclusive, que o Brasil empata com a Venezuela, mas foi uma Copa América que o Brasil perde o Neymar em cima da hora da Copa América, né, por causa de uma lesão naquele jogo contra o Catar, naquele amistoso, mas depois, então o Brasil começou a aprender a jogar sem o Neymar. Mas à medida que a Copa América foi rolando, o Brasil vai crescendo, e inclusive acaba ganhando da Argentina na semifinal e ganhando do Peru na final, jogando um bom futebol. E assim, contra o Paraguai, o Brasil passa só nos pênaltis nas quartas de final, mas o Brasil teve um volume de jogo, um nível de pressão muito melhor do que o que a gente viu nessa sexta-feira contra a Venezuela. É que naquele jogo a bola não entrou, né? O Gatito Fernandes foi muito bem, o Gustavo Gomes foi muito bem, o Brasil perde um pênalti, né? Quer dizer, o Brasil tem um pênalti que depois é desmarcado pelo VAR, tudo, mas o Brasil teve volume ali, né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil perdeu pênalti contra o Peru na primeira fase. De qualquer forma, assim, o Brasil foi crescendo e soube jogar sem o Neymar. E dá para jogar sem o Neymar. Se você olhar a seleção brasileira, é um time que tem jogadores capazes de desequilibrar. Não o mesmo nível que o Neymar mas que são capazes de desequilibrar um jogo. Ainda mais um jogo contra a Venezuela. A gente não tá... A Venezuela cresceu muito, melhorou muito, virou um time que sabe se defender quando quer. É um time que tem dado trabalho pro Brasil, mas a gente não tá falando da França, a gente não tá falando da Alemanha, a gente não tá falando da Holanda, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da Bélgica, sei lá. A gente tá falando da Venezuela. Né? Então é uma seleção que o Brasil tem qualidade técnica para ganhar o jogo. Então o Brasil teria a obrigação de jogar um futebol melhor. E daí algumas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, a falta de intensidade do Brasil. O Brasil dominou o jogo praticamente inteiro. No finalzinho, o Brasil até deu um pouco de sopa para azar e deixa a Venezuela ficar um pouco assanhada demais no campo de ataque dela, campo de defesa do Brasil. Mas também não é que a Venezuela pressionou. Mas assim, o Brasil dominou o jogo. O Brasil teve a bola no pé mais de 70% do tempo, acertou 1 milhão de vezes mais passes que a Venezuela, tudo. Isso é verdade. Mas o Brasil pareceu se satisfazer muito com essa ideia de que eu estou dominando o jogo desse jeito e só. O Brasil não pareceu com aquela volúpia, com aquela intensidade, com aquele calor para chegar e forçar mais a Venezuela. O Brasil fica tocando ali, daqui a pouco a bola vai entrar. E não entrava. Não é assim, você tem que entrar com algo a mais, né? Então o Brasil, por exemplo, ficava tocando a bola, tinha o controle. O Brasil, por exemplo,
quando a Venezuela tinha bola, que eram poucas vezes, o Brasil não forçava uma marcação, pressão na Venezuela logo de cara. Tipo, a Venezuela, o goleiro da Venezuela, o Fariñez, ele vai muito no chutão, ele foi muito no chutão, né? Ele pegava a bola e dava chutão, não saía tocando muito, não. Mas quando a Venezuela, por exemplo, fechou tudo ali no meio, a Venezuela recupera a bola, o Brasil meio que esperava se posicionar de novo. O Brasil não ia fazer uma pressão para tentar roubar imediatamente a bola da Venezuela para pegar a defesa da Venezuela saindo. Não, o Brasil só recuperava a bola no meio de campo. E no meio de campo a Venezuela não chegou perto de fazer nada. De fato, a Venezuela não levou perigo, mas a Venezuela já tinha tempo de se recompor toda atrás. Então a Venezuela ficava recomposta atrás. Então o Brasil não tinha essa marcação forte para forçar o erro da Venezuela. O Brasil, quando tinha a bola no pé, ficava tocando para lá, tocando para cá. O Brasil não forçava um drible, não forçava uma jogada em velocidade, uma tabela rápida que pudesse desestabilizar a defesa da Venezuela. Mas, para ser justo, o Brasil até mostra ensaios disso no começo do jogo. No começo do jogo o Brasil consegue dar uma acelerada, cria alguns espaços e até faz um gol que é anulado pelo VAR ali, no centímetro ali do Renan Lodge adiantado, mas foi uma jogada boa do Brasil. Aquela foi uma jogada boa, o Brasil acelera o jogo, vira, pega a defesa da Venezuela desprevenida e ali por um frame ali do VAR que o gol é anulado. Mas depois daquele gol, o Brasil conseguiu alguns espaços e algumas jogadas antes também. Mas a partir do momento daquele gol, a Venezuela começou a acertar melhor o posicionamento dessa defesa e o Brasil não teve mais espaço. E daí não teve mais jogo. Assim, pelo menos durante boa parte, até saiu o gol lá no segundo tempo. Então o Brasil não mostrou muita intensidade, muita volúpia para tentar mudar aquilo. Ficava tocando e a Venezuela lá fechadinha. No final das contas, o Brasil ficava só tocando, tentando buscar espaço e acabava até finalizando muito pouco, né? Além disso, também chamou a atenção e daí isso é um problema tático do Tite, um problema coletivo do time, tá? Que o time não estava na pegada que eu acho que deveria. E ali, contra a Bolívia, tudo bem que é o time B da Bolívia, tá? O time B da Bolívia é muito mais fácil você achar espaço, você ganha com tranquilidade. Mas o Brasil jogou com intensidade o jogo inteiro. Você podia ter pegado o time B da Bolívia, ter feito 2-0 com 15 minutos, como quase que o Brasil fez, né? E depois fica tocando a bola e deixa o jogo acabar. Não, o Brasil foi pro pau o jogo inteiro, meteu 5-0 e poderia ter metido muito mais. Então, nesse jogo contra a Venezuela, o Brasil não teve isso. O Brasil pareceu acomodado com o cenário do jogo. O Brasil não pareceu, não, vamos lá, vamos forçar o jogo, vamos ter velocidade, vamos acelerar, vamos fazer com que a defesa da Venezuela fique incomodada. Não, a defesa da Venezuela ficou postada e só rebatendo as bolas que chegavam, ou quando a bola veio, permitiu o pezinho ali para desviar o passe e não acontecia nada. Então o Brasil não mostrou isso. Outra coisa que chamou atenção, isso daí esse primeiro ponto foi, acho que é um problema coletivo, né? Então tem muito a ver com o técnico. O segundo ponto, acho que é uma questão técnica, que daí vai para o time. Foi uma atuação tecnicamente ruim de vários jogadores brasileiros. Tá? Eu achei que o melhor jogador do Brasil no jogo foi o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro não fez uma grande partida. Ele fez uma partida ok. Agora, perto do que fizeram os outros, ele acaba até se destacando, porque muitos jogadores cometendo erros de fundamento até, assim, passes. O Brasil errou muito passe bobo. O Brasil vai ter um índice alto de acerto de passes no jogo, porque ficou tocando muita bola lá na intermediária, na defesa. Mas quando o Brasil tinha que fazer uma tabela para tentar entrar na defesa da Venezuela, errava passe bobo, né? E passe de aproximação, né? Então o jogador toca e se projeta para receber e ele não recebe a bola de volta, recebia a torta, a bola vinha muito forte. E inversão de jogo, né? Então o Brasil está tentando concentrar a jogada por um lado e tenta inverter para o outro para tentar pegar a defesa deslocada, não acertava, né? O Douglas Luiz, inclusive, errou 2 ou 3 inversões de jogo assim que chamaram a atenção, que até ironizei no Twitter que assim, pela pancada que ele deu, ele mandou uma bola muito forte, parecia que ele estava jogando na altitude, né? Porque você não está conseguindo medir direito a força do chute, porque o ar está rarefeito, e em São Paulo o ar não é rarefeito, não.
Então, o Brasil não estava errando essa execução, mas isso é uma execução de fundamento ali, né? E os jogadores, assim, o Douglas Luiz até jogou bem contra a Bolívia, não é um jogador ruim, mas estava abaixo. O Firmino errando passe, né? Vários jogadores assim errando assim, passes bobos ali de tabela, tudo. Cruzamentos, né? Então o Brasil tem muitos cruzamentos. Assim, o cruzamento. Eu nem exijo que o cruzamento seja sempre na cabeça do atacante, porque o cruzamento ali é difícil acertar, tem um monte de gente pulando, tudo. Se você for ver tecnicamente ali, na precisão estatística, o cruzamento do Everton Ribeiro no gol do Brasil pode até ser considerado um cruzamento errado, porque foi um zagueiro da Venezuela que cabeceou a bola, né? E acaba ajeitando a bola pro Firmino fazer o gol. Então, se você quiser ser muito cri-cri na estatística, você vai até dizer que o Everton Ribeiro, o cruzamento dele não chegou na cabeça de um jogador da seleção. Mas acho que isso daí não dá para considerar. O cruzamento, no mínimo, ele tem que ser um cruzamento competitivo. O cruzamento ele tem que chegar assim e tem que provocar alguma dúvida ali, uma disputa na bola, né? O do Everton Ribeiro provocou. E daí, quando tem uma disputa na bola, você pode forçar o zagueiro a te dar um escanteio, você pode forçar o zagueiro a errar, ou você pode fazer com que a bola vá na cabeça do atacante, né? Pode acontecer. Mas pelo menos você tem que fazer um cruzamento que gere uma disputa, que foi o caso até do cruzamento do Everton Ribeiro no gol. Mas teve muito cruzamento que nem isso foi. Cruzamento que a bola cruzou a área inteira, né, cruzou a área inteira e foi sair ali do outro lado, então passou por cima de todo mundo, ou então o cruzamento que foi na mão do goleiro, do Farinhas, então, ou seja, não teve uma jogada ali, a jogada não gerou uma disputa ali. Então o Brasil errando muita execução de jogada. Isso pode ser um azar de um dia pouco inspirado, pode ser um jogo de um time que está com um nível de concentração um pouco mais baixo do que precisa, está jogando com menos intensidade, com menos concentração, talvez achando que vai ganhar com naturalidade, então não joga tão ligado, tão focado no jogo, e daí acaba cometendo mais esses errinhos quando você precisa de uma jogada de mais precisão. Então isso também chamou atenção. Daí outra coisa que chamou atenção, outras duas, na verdade, que chamaram atenção, mas tem a ver com o Tite. E aí eu acho que é a lição que esse jogo deixa para o técnico da seleção brasileira. Primeira, eu não gosto muito de frases feitas quando se fala de seleção, e o brasileiro adora frase feita quando quer falar como se deve fazer na seleção. Então, primeiro assim, seleção é momento. Tem uma coisa que é seleção momento, então você tem que convocar só quem tá jogando bem na hora. Mas tem uma outra que é exatamente o contrário, que assim, você tem que convocar os melhores. Então, independentemente do cara não estar num bom momento, você tem que convocar ele porque ele é o melhor. São duas frases que são contraditórias, e são duas frases que são muito repetidas, por exemplo. Eu não gosto disso daí. Na verdade, você tem que montar um time bom. É isso que tem que fazer. Não importa qual caminho que você siga, você tem que montar um time bom. Então, assim, não existe, por exemplo, tem uma frase que não, você tem que aproveitar os jogadores para fazerem as funções que eles exercem nos seus clubes. Por quê? Não faz sentido, porque com isso você faz com que os jogadores eles executem o que eles já executam no dia a dia dele dos clubes, então é mais fácil eles executarem na seleção, porque vira só uma extensão do que ele já faz no clube. Só que ao mesmo tempo, tem uma outra frase, que você tem que botar os melhores jogadores para jogar. Porque se você pegar os melhores jogadores, nem sempre você vai conseguir encaixar todas as posições. Porque vai ter função que não tem ninguém jogando, ou quem tá jogando não é tão bom assim. Então, na verdade, eu acho que o Tite tem que montar um time. Não importa se tendo que deslocar alguns jogadores da posição de origem, ou se tentando priorizar a função que os jogadores fazem nos clubes. Agora, tem limite. E o Tite acho que tá abusando um pouco, abusou um pouco nesse jogo de fazer os jogadores jogarem fora do que eles fazem nos clubes. Uma coisa é você pegar um jogador aqui, um jogador ali, para encaixar os 11. Então, por exemplo, você vai ter um time ali que, de repente, o Everton Ribeiro, que joga no meio de campo armando pela direita no Flamengo, só que daí você vai montar o ataque na seleção, e só que daí você já tem um jogador aberto pela direita, que você quer usar o Gabriel Jesus ali, pela esquerda o Neymar, digamos, que o Neymar tivesse disponível. E só que você precisa de alguém no meio. Esse no meio normalmente é Felipe Coutinho, mas ele não tá disponível, mas mesmo que se tivesse, digamos, ele não tá tão bem assim, e você quer tentar o Everton Ribeiro ali, então você pega o Everton Ribeiro da direita e desloca ele um pouco pro meio.
Pode ser, ok, você tá deslocando um jogador ali. O problema é que nesse jogo o Tite deslocou todo mundo. Né? E no caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro joga na posição invertida a que ele normalmente joga. Né? Ele joga quase sempre pela direita. No Flamengo jogou pela esquerda. E o Cebolinha, que joga pela esquerda, quando entra no segundo tempo, o Cebolinha fica na direita e o Everton Ribeiro na esquerda. Os dois em posições invertidas ao que eles fazem. Daí não faz muito sentido. Daí você põe no lado certo. Curiosamente, o gol sai justamente numa jogada em que o Everton Ribeiro sai da esquerda, vai para a direita, acaba recebendo um passe do Paquetá e manda a bola na área e sai o gol, com o Everton Ribeiro jogando no lado do campo em que ele costuma jogar no Flamengo. Eu não vou nem dizer que o gol só saiu por causa disso, porque é muito querer dar uma de engenheiro de obra pronta. Mas que isso aconteceu. Né? Então acho que o Tite abusou um pouco de ficar fazendo os jogadores jogarem fora da sua posição. Isso vale pro Firmino, pro Richarlison, pro Gabriel Jesus. Todo mundo jogou deslocado em relação ao que estão nos clubes. Então não foi um pequeno ajuste, foram vários ajustes. Daí eu acho que não precisa de tanto. Né? Aí eu acho que o Tite podia ter preservado um pouco algumas funções. Daí tem gente que vai achar que vai... Tem muita gente que também tá de má vontade com o Tite, e eu não tenho nem boa nem má vontade com o Tite, mas assim, eu não tenho uma má vontade com o Tite. Tem gente que falou que ele faz de propósito para queimar jogador. Eu não vejo o menor motivo para ele querer queimar jogador, porque no final das contas ele se queima. Né? Porque no final das contas todo mundo tá xingando o Tite por ter errado na forma de mexer na seleção, então ele não tá queimando o jogador, ele tá queimando ele próprio. Então não vejo motivo para fazer isso. E daí vai a outra coisa que eu queria falar sobre o Tite. O Tite, ele faria bem para ele ter um pouquinho menos de convicção sobre as coisas que ele tem feito. É engraçado que a gente normalmente fala que o técnico tem que saber o que está fazendo, por que está fazendo. E o Tite sabe, só que acho que o Tite sabe demais porque ele está fazendo as coisas, a ponto de ficar com tanta convicção disso que às vezes se fecha para outras situações do jogo. Tá? Eu acho que ele planejou, eu não acho que ele botou o Everton Ribeiro na esquerda de bobo alegre. Ele teve alguma ideia, ele certamente conversou com o Everton Ribeiro para isso, para chegar a essa conclusão, e o Everton Ribeiro concordou em jogar, né? Então assim, ele não fez assim, chegou em cima do Everton, desculpa, mas hoje você vai pela esquerda, tá bom? Entra no campo e vira pela esquerda. Não, houve uma conversa ali para tentar criar alguma coisa. Agora, o Tite, ele fica tão apegado ao módulo de jogo que ele imagina como melhor para a seleção, que ele está com dificuldade de sair um pouco disso quando precisa. E às vezes precisa. Às vezes precisa porque o adversário te encaixotou, às vezes precisa porque de repente os jogadores chaves que você tem não estão funcionando. Então às vezes precisa porque, sei lá, você fez um time que funcionaria bem com um determinado jogador como o Neymar, e o Neymar não está disponível. Mas o Tite, ele estabelece o jeito dele jogar e não sai disso. E isso é um problema. Foi um problema na Copa do Mundo já. Né? E o Tite admitiu que foi, mas continua sendo um problema. O Brasil, quando a coisa anda, jogou bem contra a Bolívia, tudo bem, foi o time B da Bolívia, mas jogou bem contra o Peru, um adversário difícil, jogar em Lima contra o Peru é difícil, o Brasil jogou bem e ganhou do Peru. Ok, nesse jogo não estava. E várias vezes quando o Brasil pega um adversário muito fechado, o Brasil tem dificuldade de abrir a defesa adversária. A gente viu isso na Copa América, contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra o Paraguai, e viu de novo nesse jogo. É uma coisa crônica dessa seleção, a gente já viu isso algumas vezes. Então, nesses casos, o que você precisa fazer? Às vezes você precisa criar algo novo. E o Tite mantém muito a ideia de jogo dele. Né? Então o Tite vai lá e... Tanto é que assim, as alterações que o Tite faz sempre parecem as mesmas alterações. De repente você até pode pegar o histórico dos jogos e perceber que ele nunca tinha feito aquela alteração. Mas sempre parece uma alteração repetida, uma substituição repetida. Tira fulano e bota o Paquetá, tira Beltrano e bota o Cebolinha, tira sei lá quem e bota sei lá quem. Parece sempre as mesmas substituições. A gente não vê ele fazer uma substituição que mude o jeito de jogar de verdade, que crie um elemento novo que surpreenda o adversário. É sempre, na verdade, só aumentar a intensidade do que está fazendo, ou alguma coisa assim. Houve casos, fiquei tentando lembrar. Eu lembro, por exemplo, quando ele bota o Renato Augusto no segundo tempo do jogo contra a Bélgica na Copa do Mundo. Foi uma alteração que surpreendeu a Bélgica. E o Brasil, que estava jogando bem pior que a Bélgica, começa a jogar bem melhor. O próprio Renato Augusto faz um gol e ele quase empata o jogo no final. E o Brasil até jogou bola para empatar aquele jogo, pelo menos no tempo normal.
né? Mas fora isso, tem poucas alterações ali. De repente, quando ele coloca o William naquele jogo contra o Paraguai, que fica 0-0, mas ele bota o William, e o William realmente faz o Brasil crescer, o Brasil começa a pressionar muito o Paraguai. A bola não entra, mas até alterou. De resto, fica tudo mais ou menos a mesma coisa, com uma tentativa de dar mais volume que nem sempre funciona muito. Então o Tite às vezes precisa pensar mais em soluções que quebrem um pouco essa lógica, né? Ele fica sempre, o time fica sempre muito parecido, e isso pro torcedor é muito irritante, sobretudo quando você vê o time jogando mal, e daí você vê quando ele tá jogando mal de novo, tá jogando mal igual. Fala, meu Deus do céu, mas o time tá jogando mal que nem jogou outro jogo e não resolve esse problema, e daí cria essa inconformidade nos jogadores, nos torcedores. Então acho que o Tite tem que pensar nisso, ele tem que confiar no sistema de jogo dele, mas ele tem que pensar que às vezes o sistema de jogo não vai funcionar e criar soluções diferentes para quebrar a lógica do jogo, dar uma bagunçada no jogo. Até coloquei isso no Twitter, quem comentou isso inicialmente foi o meu colega Leonardo Dai. Achei um comentário muito pertinente da parte dele, eu até coloquei no Twitter aqui, e é isso mesmo, o Tite confia demais às vezes no sistema dele e não sabe sair da caixinha, e às vezes precisa sair da caixinha assim para fazer alguma coisa um pouco diferente e dar um sangue novo na seleção. Como vai na Copa América foi o Cebolinha ter entrado, mas o Cebolinha entra, mas porque o Neymar se machucou, o Cebolinha acaba tendo que virar titular e trouxe um sangue novo para a seleção na Copa América. Mas não foi uma alteração tática, foi uma alteração individual, foi um jogador que individualmente criou algo novo. Eu penso mais numa alteração que mude o sistema de jogo do time, então crie um tipo de jogada diferente, que o time passe a ter mais drible, por exemplo, né? Mas nem que seja um jogador de velocidade, driblador, que daí consiga pegar a bola, arrancar no 1 contra 1, por exemplo, um Vinícius Júnior, é um jogador que de repente pode ter que pode quebrar um pouco a lógica ali, esse tipo de coisa. O Brasil, o Tite tem dificuldade de lidar com isso, é uma dificuldade muito grande do Tite em lidar com isso, ele fica muito naquela organização, um time muito metódico, mas assim, metódico quando tá funcionando é ótimo, o time tá organizado, tá dominando, tá ganhando o jogo e vai continuar ganhando. Agora, quando a coisa não tá andando, é irritante, e a seleção brasileira não pode se dar o luxo de ficar tendo, esse jogo aqui tudo dá mais ou menos, tudo bem, não tem problema. Não, a seleção brasileira tem que jogar para ganhar e tem que mostrar um bom futebol em praticamente todos os jogos que ela fizer, tá? Mas é isso, então, se você gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, se inscreve aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo. Tchau!